Segunda-feira com vitória do Leão. Segunda-feira alegre. Vamos embora, bora falar dele? Vamos sim. E tem Copa do Nordeste também para falar. Hoje, ao lado do meu querido Valfrido Freire, que eu tô rindo aqui, ele sabe do que é. Daqui a pouco a gente conta, né? Que a gente não sabe esconder segredo nenhum. Vamos falar do Leão? Vamos embora. Vem embora para Eu Pratico Esporte TV, muito mais do que um canal. Simbora, macho velho. De volta então aqui ao vivo, agradecer a vocês pela audiência, agradecer as visitas lá na nossa rede social e pedir like, inscrição, acionamento do sininho das notificações. Vocês colaborem aqui com o Superchat, né? Aliás, Superchat não, com o nosso Pix, né? Que está aqui na tela e tudo mais, tá bom? Não esquece não de fazer isso, pelo amor de Deus, nos ajuda aí nessa parada. Meu querido Valfrido, que eu estou enrolando aqui porque eu ainda não salvei o vídeo. Agora sim, agora o vídeo vai direitinho. Valfrido, bora falar dessas peças que eu acabei de falar. Pablo, eu elogiei tanto, cara, o Pablo, elogiei o Gustavo Maia. E por que não dizer, né, você já elogiou o Lobato, com esse ataque do Sport, Coutinho tem vez, não tem vez, o que é que você me diz desse ataque rubro-negro? Vai ficando mais difícil para Coutinho, viu, Alessandro? Porque nós temos o Pablo, temos Paciência na frente dele na fila aí. Enquanto nós temos 3 competições, depois que acabar o estadual. E lembrando que o Coutinho ele não está dando conta do estadual, jogando contra times do estadual, ele não tem feito gols, a não ser contra o Jaguar, né? Então fica difícil e é muito provável já a gente pensar que o Sport possa negociar Coutinho para o restante da temporada no Campeonato Brasileiro, até para abrir margem para a contratação. Eu estava vendo algumas perguntas, Alessandro, sobre data de bid. 18/2 encerra a inscrição para o Campeonato Pernambucano, daqui a 8 dias, tá, Matheus? Você perguntou aí. E o Getro Rocha está perguntando por que estão treinando na ilha. Provavelmente porque o Sport vai começar a viagem hoje para jogar terça-feira jogar amanhã, né? Contra o Souza. A Alessandra vai poder me falar melhor sobre isso. Mas o ataque fica com uma concorrência muito pesada, muito forte. Pablo, é lógico que é o primeiro jogo, não tem como a gente já falar, nossa, é um jogador que já está com a titularidade garantida, que vai ser... Mas ele tem um histórico, ele é um jogador que tem cancha de Série A, que já atuou bastante na Série A, apesar de torcedores do São Paulo colocar lá Edith, com ele perdendo o gol, mas ele é um jogador que também fez gol no São Paulo, é jogador que fez gol pelo Atlético Paranaense também, e que entra agora para disputar essa vaga com Paciência, com Coutinho. A gente tem o Lobato, que está indo muito bem, mas tem a questão contratual, a gente tem Barleta, a gente tem vários jogadores, Gustavo Maia, que está se destacando muito bem, e é interessante perceber como assistir o treino é importante, né? Porque para a gente que está aqui de fora, a gente não sabia como estava desenrolando. E você puxou um pouco antes, presta atenção no Gustavo Maia, porque no treino ele está arrebentando. E desde Julián, que a gente valorizou o Julián, um cara que era um trem, até então era um trem, não jogava porra nenhuma. Né? Isso. E aí o Gustavo vem se destacando no ataque do Sport, assim como o Pablo. Porque aquele gol, quando eu ouvi o pessoal falando, não, mas foi contra o Maguari. Gente, mas ali foi um chute a gol. Você pega a bola ali no bico da área, você coloca no ângulo. Ali é um chute a gol. Pode ser Maguari. Ele tira do goleiro, ele levanta a cabeça, olha e tira do goleiro.
Foi exatamente isso que Sombra e eu falamos aqui nessa semana. Ele fez um golaço, inclusive na hora da coletiva eu disse, você fez um golaço hoje. Aí ele olhou assim como que disse, esse cara estava onde para estar vendo o treino? Porque realmente ele é esse atacante, de olhar com calma, mal comparando o Romário, e coloca a bola, entendeu? Então, colocou no ângulo. Pode até ser que algum goleiro, entre os 20 da Série A, algum goleiro fosse buscar aquela bola. Um entre os 20 do goleiro da Série A. Mas a grande maioria vai levar aquele gol. Então, se ele tiver uma oportunidade daquela, a gente está falando de um jogador que vai chutar uma cafofa e vai cair na mão do goleiro, um jogador que vai chutar lá na ambulância e o outro que bota a bola no ângulo. É disso que a gente falou. É lógico, gente, que é o primeiro jogo. Não dá para a gente já dizer que ele é titular. E o Rogério falou aqui, não, Rogério não, Carlos Albuquerque falou aqui, se conseguimos recuperar o Pablo, será extraordinário. Porque é isso, ele veio aqui para se recuperar, para ele voltar a se destacar numa Série A. Ele é um jogador que já teve um momento muito interessante, está em baixa, mas o Sport tem uma tradição, como foi com o André, como foi com o Diego Souza, e de repente o Pablo encontre aqui um ambiente e ele consiga desenvolver seu futebol e se recuperar. É muito nesse sentido do que o Carlos Albuquerque falou aqui nos comentários. Pois é, daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários. Eu estou com algumas imagens aqui que demoram um pouco para a gente colocar na tela, porque é claro que a gente edita, né, para não aparecer algumas finalizações, algumas coisas, ao máximo possível, mesmo sendo um treino na Ilha do Retiro, onde quem quer discreção, né, não faz sexo na rua, faz no motel, faz em casa, faz em qualquer... Eu tenho cada comparação da porra, né? Mas é isso, se você não quer que as pessoas correr risco, você faz lá no centro de treinamento. Alguns jogadores já saíram do CT de carro, o que me fez pensar inicialmente que alguns jogadores, né, por exemplo, o Zé Lucas saiu de carro. Aí de caramba, Zé Lucas não vai jogar, mas aí é que tá. A ida deve ser agora, depois do almoço, alguma coisa que deve rolar para que esses jogadores possam ter tempo de fazer isso. Essas imagens que estão rolando aí, os microfones estão abertos, foi do treino de hoje. Quem não treinou foi o Thierry, o Cariús e o Thiago França. O que quer me dizer que, basicamente, o time do Sport deve atacar com Thiago Couto, Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico, Dalbert, Zé Lucas, Lucas Lima, Titi Ortiz, Lobato e Paciência. Uma dúvida aí entre Barleta e Carlos Alberto. Johan ou Zé Lucas? É outra dúvida. Titi ou Lucas? Fica outra dúvida aí, se bem que eu ia de Lucas. Lene Lobato ou Barleta? Paciência ou de repente colocar o novato, o que a gente acabou de falar aí, o Pablo? Enfim, são várias das dúvidas que a gente pode ter nesse sentido. O treino foi de 45 minutos para quem jogou, né, contra o time de ontem, o Maguari. Para o restante, um treino normal, né, onde teve aí colete laranja. Aí são detalhes dos detalhes, mas eu queria dizer o seguinte: o zagueiro João Silva, o novato João Silva, inclusive ele aparece aí em uma das saídas de bola com colete branco, está treinando já com a equipe. O zagueiro João Silva é um dos jogadores que estão treinando. E essa turma que está de laranja aí é a turma que jogou ontem, está fazendo aquele trabalho para não ficar tão dolorido, né? E por aí. Aí, Dalber, Matheus Alex, Titi, Lucas Lima, Antônio Carlos e tudo mais. O Fabrício teve um momento que teve uma conversa, que ele, inclusive, está ali agora na cena, está conversando com o técnico, o que pode ser mil coisas, orientando, pode ser qualquer coisa, né? Nada demais assim, só para detalhar o que vocês estão vendo. E daí, cara, foi divisão de colete branco com colete laranja. Aí, só para que vocês tenham uma ideia, o colete branco, João Silva, Hereda, cadê mais aqui que eu estou vendo aqui, meu Deus? Enfim, o colete laranja de Plácido, Aju, Rafinha, e outros tantos jogadores. O que não vem tanto agora, nesse momento, né? Zagueiro Baggio treinando no profissional,
é uma grande novidade, né? O técnico se reuniu aí com os jogadores. Kaique França está fora da partida porque não treinou, a não ser um milagre ou um drible contra o forte time, né, lá de Souza, porque ele não treinando hoje e viajando hoje, é óbvio que a gente está indo para Thiago Couto, e diga-se passagem, viu? Thiago Couto, para sair dessa posição, vai ser complicado, porque é outro grande goleiro. Então, eu aposto aqui, pelas minhas informações, que o Sport joga com Thiago Couto, Matheus Alex, Antônio Carlos, Chico e Dalbert, Zé Lucas, Lucas Lima, Titi Ortiz, Lobato, Paciência, e tem uma dúvida entre Carlos Alberto e Barleta. E com certeza, né, eu acho que Paciência já começa a ser blindado aí, blindado não, blindado é outra coisa, a ser nocauteado pelo Pablo. Eu não sei a informação que vocês têm, mas Pablo, pela partida de ontem, já mostrou ter, em tão pouco tempo, mais evolução, né, de bola, de ataque, de chute, mais preparado do que o Paciência. Se bem que Paciência, para mim, é um baita de um atacante, faz o pivô, mas o Pablo também faz um bom de um pivô, mas a finalização do Pablo até agora, óbvio, gente, é o primeiro jogo, não dá para a gente estar escalando ninguém aqui, mas o Pablo tem uma eficiência uma eficácia, melhor dizendo, nessa última bola aí, que poucos jogadores no esporte, nos últimos anos, eu tenho visto. Sei tua opinião, cara, Paciência ou Pablo? A tirar pelos jogos até agora, você escalaria Paciência ou Pablo? Tem que ver a condição física primeiro, porque lembrando, amanhã o jogo é contra o Souza, no campo super difícil, ver quem está melhor fisicamente. Eu acredito, inclusive, que nós teremos os dois jogando amanhã, na terça-feira. Provavelmente a gente vai ter um tempo de Pablo, um tempo de Paciência, porque Paciência também não jogou aquele segundo tempo, né? Talvez com o espírito do segundo tempo, Paciência tivesse ali, ele também poderia ter feito gols, né? Porque a bola chegou muito mais, teve muito sombra, mais... né, pai? Uma sombrinha boa faz bem para qualquer um, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. A partir do momento que Pablo faz os 2 gols, Paciência faz gol, Coutinho todo mundo começa a ter que treinar melhor, a ter que se desempenhar melhor, e o nível a gente espera que vá aumentando. Eu acredito que ele ainda vai colocar Paciência nesse jogo contra o Souza, mas eu tenho quase certeza que em dado momento Pablo também vai ter chance, porque ele vai precisar de minutagem. E quando chegarmos no momento decisivo do Pernambucano, e chegarmos, a gente não pode dizer no decisivo do Nordestão, porque conseguiram colocar o Nordestão lá para setembro, né? Então, só se a gente tiver precisando de alguma forma vencer uma partida para se classificar entre os 4, ter a melhor colocação. Mas eu acredito que ele vai utilizar os dois. Ele vai colocar Paciência, até porque precisa dar confiança para o atleta. Ele é um atleta que a gente não pode queimar logo agora. Como eu sempre defendi, não queimar o Coutinho, dar oportunidade. Só que para Coutinho já está ficando mais difícil, porque já tem 2 jogadores aí na mesma posição. Mas eu acredito que ele ainda vai, principalmente um jogo fora de casa, a pressão é menor da torcida ali, não tem as sociais. Coloca Paciência, vê o que é que dá, mas também leva o Pablo para, de repente, jogar no segundo tempo. Mesmo Paciência indo bem ou mal, viu? Eu acredito que ele vai dar minutagem para os dois. Uhum. Só para dar uma corrigida e ficar o mais certo possível a informação, a imagem que aparece o técnico Pepa conversando com o Fabrício foi do treino de ontem, tá? Eu queria chamar a atenção aqui, que foi pauta até do meu querido Sombra, a respeito da valorização que está tendo, no caso aí, o Vitor Gabriel, lá no Internacional de Porto Alegre. Um jogador que ganha confiança. É outra história, né, bicho? O cara, quando tá fora de casa, estão te olhando com outros olhos, e não com os olhos de um menino da base, que a qualquer momento ou tu chora, ou tu erra, ou a torcida cai, tu não vai aguentar, vai cair em cima de tu, coisa que o vale. Lá não. Já é um jogador que veio de fora, é um destaque do esporte, é uma joia do esporte. E outra, não está jogando de lateral, está jogando de... se eu não estiver enganado aqui, ele está jogando de zagueiro. Zagueiro. Não é isso? Então, cara, é bom a gente estar olhando para certos jogadores que, mesmo falhando na base, esses jogadores
estão valendo muita coisa e dá tempo ao tempo, nada de uma hora para outra. Tá lá o menino valorizadíssimo, jogando como zagueiro, uma posição que todo mundo aqui, não, ele era lateral, e ficou na cabeça que ele era aquele lateral que só levava a bola nas costas por causa do Corinthians. Então, elogiar até certo ponto a parte do Departamento de Futebol do Esporte Amador, mas ao mesmo tempo fazer uma puta de uma crítica, porque se é um cara que não devia ter sido contratado e que atrasou essa turma do Sub-20, foi o tal do Thiago Largue. Eu não sei tua opinião, Valfrido, mas eu tô até aqui com o Thiago Largue, meu irmão. Eu tinha conversado com um amigo que tinha falado isso de Thiago Largue lá quando ele, nos primeiros treinamentos, era uma informação do CT, ele falava, rapaz, esse técnico não é o que se imagina. Mas tirando o Thiago Largue de lado, que é passado agora para a gente, foi muito interessante ver o Roger, o técnico do Internacional, elogiando o Vitor Gabriel, que tem jogado de zagueiro, tem jogado bem, é titular. Como disse aí o André nos comentários, quase faz o gol da vitória. Agora imaginem se ele faz o gol da vitória do Grenal no estádio do Grêmio. O cara ia ser rei hoje, né? Mas um empate de 1-1 passou muito pela consistência defensiva de Vitor Gabriel. Lembrando que a permanência dele no Inter foi possível devido à negociação em que o Sport pegou Johan e ele renovou o empréstimo, e também a especulação é de que, para o Inter exercer o direito de compra desse jogador, seria 2,5 milhões de dólares. Ou seja, dessa vez, são 15 milhões para a gente receber. E aí seria bem interessante. De um jogador desvalorizado, que ninguém queria nada, do nada, aparece lá, zagueirão, aparecer, fosse R$1 já estava valendo. Claro que brincadeira aqui. Valeu por Johan, na tua vista, trazer o Johan para cá, tá valendo? É muito cedo para avaliar. Eu acredito que para o que nós tínhamos naquele momento, pelo que Vitor Gabriel tinha demonstrado, ele estando adaptado no Internacional e continuando crescendo, tendo vitrine lá, sendo valorizado não só para o Inter, como para fora. É algo muito, muito interessante. Então, acho que foi uma negociação ok. O importante é a gente estar seguro no contrato, a gente não perder mais jogador por 100 mil, 200 mil, 300 mil, como já aconteceu, ou ter contrato de boa que, de repente, a gente perder um Adrielson de graça, ou perder Juba de graça, ou perder Jadson por 900 mil. A gente está em um novo momento, num novo patamar, em que, caso Vitor Gabriel continue no Internacional, ele vai render para o Sport 2 milhões e meio de dólares, e aí por 70%, né, Carlos? Ainda tem isso, por 70% do seu passe. Ou seja, ou ele volta para o Sport e vai nos ajudar como um jogador com experiência, formado, podendo desempenhar no futebol do Sport, que eu acho bem difícil, tendo em vista a valorização, ou ele vai gerar um retorno financeiro para o Sport. E o Johan, apesar de estar no início do campeonato, ter falhado ali no gol com Fortaleza, ele é um jogador que eu acredito que vai se encaixar muito bem no Sport. Ele vem jogando de maneira interessante. Quando tiver os 11 titulares, que Pepa não me escute agora falando de titulares, mas quando tivermos os 11 titulares entrosados, eu tenho certeza que o Johan vai ter um papel muito interessante na nossa equipe. Ou os 20 titulares, né? Como 30 titulares, sei lá quantos titulares tem. Mas eu acredito que quando tivermos uma base formada, ele vai ser importante. E outra coisa que é importante, mesmo que entre ou saia, a gente ter um nível que não se altere, que era a grande dificuldade do Sport. Ter um time titular, quando tirava um jogador, acabou-se. Aí a gente não conseguiria manter o nível. Com o Johan, eu acho que ele vai ter isso sim. O Felipe Pedrosa está dizendo aí, o Pepa está inventando, eu acho que a gente ainda não tem um time, gente, formado. Então, a gente precisa ter um pouco de parcimônia. Um pouco aí de parcimônia para que a gente possa cobrar no momento em que todas as peças estiverem na mão do treinador.
E eu estava brincando na live de ontem, Alessandra, que eu espero que essa seja a semana dos volantes. Eu estou no meu dia, quando eu acordei, eu disse, eu só espero que essa semana aqui, que começa no dia 10 de fevereiro, seja para o esporte a semana dos volantes, que a gente possa aqui dar nome notícia. Caminhado, eu poderia dizer. Agora fechado, não. Caminhado tem. Então, eu só espero que destrave isso nessa semana, até porque para o Pernambucano a gente só tem até o dia 18 para inscrever o jogador, e no Campeonato do Nordeste é um campeonato de tiro curto. Por mais que possa parecer que seja entre os 4 é fácil, nós já estamos na 4ª posição. Isso. Um tropeço contra o Souza pode acontecer. A gente espera que não, mas pode acontecer. E, de repente, a pressão ficar muito grande e aí a gente precisar, de uma forma mais efetiva, usar todo mundo, usar o time no máximo, que é o que a gente não queria, né? A gente quer continuar trabalhando de uma forma mais tranquila. Lembrando que também de Zé Lucas, né, que está com a iminente convocação aí, e de repente pode desfalcar a gente em algum momento. O time, correto. Então, saiu, inclusive, de carro hoje lá da Ilha do Retiro. Mas como outros jogadores saíram de carro também, ninguém saiu de ônibus, eu estou querendo achar que a turma está indo almoçar em algum lugar e de lá é que o ônibus vai pegar todo mundo. Pelo menos eu estou imaginando isso daqui. Galera, a tabela de classificação foi pedida aí por vocês para ir na tela, e aí a do Campeonato Pernambucano 2025. Santa Cruz em primeiro com 16 pontos, na segunda está o Náutico com 13, na terceira o Maguari com 12 pontos, na quarta vem o Sport com 12, Retrô vem na quinta colocação com 11, Central na sexta com 6, Decisão na sétima com 6, na oitava o Jaguar com 5 e Afogados na nona com 4 pontos, sendo o Petrolina lá o lanterna do Campeonato Pernambucano. Acho que não dá nem para ter receio de qualquer tipo de coisa que aconteça e a gente não se classificar, pelo amor de Deus, né? Nesse sentido. Já na Copa do Nordeste, eu vou mostrar aqui agora, a gente joga, no caso, amanhã contra o Forte... o Souza da Paraíba. O Forte Souza da Paraíba, né? Vamos colocar assim. E é mesmo, fora dentro de casa, né? Já vem treinando, gramado ruim, a gente já sabe como é a história. Estou zonando aqui, não. No grupo A, nós temos o Fortaleza em primeiro lugar com 6 pontos, Vitória vem na segunda colocação com 4 pontos. Na terceira, o Souza com 3 pontos e na quarta, o Sport com 3 pontos. Esses seriam os 4 primeiros classificados, aliás, os 4 classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste. Na quinta, o CRB na quinta colocação com 2 pontos, Ferroviário na sexta com 1, Altos na sétima com 1 ponto e o Motoclube na oitava colocação com 1 ponto. Para a gente ter uma ideia, o Souza é uma disputa direta, né? 3 pontos, Souza está na frente do Sport contra o Leão da Praça da Bandeira. Ao teu ver, Souza amanhã dá para vencer? Empate, as dificuldades, o time está dando para enfrentar um time como o Souza fora de casa, você e torcedor rubro-negro, meu querido Valfrido? Dá para vencer, Alessandro. O Sport jogando uma competição como a Copa do Nordeste, o Pernambucano, tem que vencer e tem condições para isso. A gente já tem um nível de jogos aí, eu acho que é o 7º jogo do time principal, então já dá, sim, para vencer o time do Souza. É lógico que a gente não vai esperar, vai golear, vai ser fácil, vai ser um jogo complicado, precisa ser inteligente para jogar, precisa passar pelo que Pepa falou na entrevista coletiva, saber que o jogo não termina com 10 minutos, não termina com 20, nem termina no primeiro tempo. Então tem que saber ter tranquilidade na hora de finalizar, na hora de passar, de ver um companheiro melhor colocado, para que a gente tenha mais eficácia na hora de fazer o gol, na hora de... Porque você vê, a partir do momento que você faz um gol, você destrava toda uma partida. A partida do Maguari, que estava tão difícil, destravou a partir do gol. E aí, contra um Souza, por exemplo, você fazendo um gol, você vai fazer com que o Souza precise sair para o jogo, e aí, nesse campo mais difícil, menorzinho, seja até mais tranquilo de você jogar no contra-ataque, ter velocidade, e a gente tem jogadores com velocidade, independente se entre Carlos Alberto
tem velocidade, Lobato tem velocidade, Lucas Lima, quando ele joga um pouco mais para o meio, ele faz a bola correr com velocidade. Então, o Sport pode armar aí uma maneira de conseguir vencer o Souza, sim. Pois é. Antes de entrar aí o Lênin Lobato na coletiva, que foi mandada agora pela comunicação do Sport, da qual eu agradeço. Gente, estamos com mais de 300 likes de diferença aí com o pessoal do ao vivo. Então, eu sei que o programa é massa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, mas dá uma paradinha no celular assim, ó, e clica nessa mãozinha, ou no computador, ou em algum lugar aí, dá um clique aí nessa mãozinha, ajuda a gente. E quem vai ver depois, idem, né? Faz essa força aí pra gente, porque quanto mais pessoas assistirem, mais a tendência é que o canal cresça, que essa pessoa venha e inscreva-se no canal, tá bom? Vamos ver. Alessandro, rapidinho, antes de você, uma informação importantíssima aqui, que o Luiz Carlos Vilarim também colocou no comentário, para você deixar claro que Zé Lucas não saiu dirigindo o carro, né? Ele saiu no carona. Não, saiu ele tem 16 anos. Calma aí, gente. Eu falo... Se ele saísse dirigindo, eu diria. Saiu dirigindo o carro, mas não, né? Vamos embora, mas tá valendo. Vamos lá? Vamos então para a coletiva de 1 minuto, quase 2 minutos aí, do Lênin Lobato falando do jogo de ontem, eu acredito, e do próxima partida de amanhã. Para começar, eu quero te perguntar sobre os números. Nos últimos 5 jogos aí, você tem 4 gols marcados nesse início de temporada. Eu queria saber se tu considera o melhor momento com a camisa do Sport e o que é que você atribui a essa sua fase. Bom dia. Acho que não é só com a camisa do Sport, senão na minha carreira. Todos esses anos que eu venho trabalhando é para isso, é para ter números bons, para poder render dentro de campo. Eu acho que futebol é momentos e meu momento chegou, é agora. Tem que aproveitar e continuar trabalhando para melhorar. A comissão técnica e a diretoria de futebol decidiram estrategicamente dar rodagem aos atletas nesse início de temporada. Qual a importância dessa medida visando a sequência da temporada? Eu acho isso muito importante para o elenco em si, para todos os jogadores estarem preparados. Acho que o Felipe Luiz deu uma entrevista há pouco tempo falando isso lá no Flamengo. Eu acho que isso é muito importante para o futebol brasileiro, para nós, para o esporte, porque todos vão estar preparados, todos vão ter minutagem, que é muito importante para o jogador, que você vê é uma diferença muito grande quando tem e não tem minutagem. Então isso é importante para todos. O elenco vem de uma maratona de jogos e já na próxima partida tem um confronto diante do Souza, que tem uma viagem desgastante, né, pela Copa do Nordeste. Então eu queria saber como é que tu projeta essa preparação. Então, a gente tem poucos treinos, vai ter que ir muito para os vídeos, analisar o rival, analisar o campo, analisar todos os contextos, o que a gente vem fazendo, que tem que melhorar. Então, a gente atribui muito a isso, a comissão que vai nos ajudar para chegar lá e fazer o melhor jogo possível. Para finalizar, eu quero saber como é que tu projeta esse jogo, qual é a tua expectativa? A gente é o esporte, né? A gente tem que ganhar, fora ou em casa. Na Copa do Nordeste, a gente tem que voltar a ganhar, a gente vem de uma derrota. Então, é um time difícil, mas a gente é o esporte, a gente vai lá buscar os 3 pontos. Ô, Valfrido, só para terminar aqui, é aquela história, né? Criança, acontece muito isso com criança, machucou-se, e dependendo da queda, se você não fizer, oh meu Deus do céu, o menino, né? Se fizer isso, chora. Se você não fizer isso, oh meu filho, caiu, foi, vamos embora, bora brincar. O menino não chora. Não tem um excesso muito, a gente vê dentro do futebol, no geral, de viagem muito longa, muito desgaste, é muito isso, é uma dificuldade da porra, é muito não sei o quê, é muito, sei lá, tá entendendo o que eu estou dizendo? Por que essa linguagem não muda? Porque o cérebro da gente trabalha, inclusive, em cima do que a gente fala, pensa principalmente, mas o que a gente ouve. Se você ouve elogios, tende a você crescer. Se você ouve que você é um bosta, se você acreditar que é realmente, né, mas atrapalha, mesmo você não sendo um bosta, mas você começa a crescer. Dizer, meu irmão, será que eu sou um bosta em algum momento? Não acha que isso é um exagero também, não, da mídia como um todo, não? Muita viagem, muito isso. Porra, o cara vai de avião, cacete. O cara tem uma meia massa, o cara treinou com o horário certo, comeu do melhor, massagem, treino. Não acha que é muito mimimi jogador de futebol, não? Lembrando que essa entrevista é uma entrevista feita internamente, né?
Eu até brinco que tem uma palavra que é sempre repetida, que é projeto. Como você projeta, como você projeta, como você projeta. Expectativa é outra. E a expectativa. Eu acho assim, que tem momentos em que é válido se falar. Eu acredito que essa partida, inclusive, é uma delas. Eu não tinha informação que ia de avião. A informação que eu tinha é que o Sport iria de ônibus. São 7 horas de ônibus. Então, isso tem um efeito realmente no atleta, quando você passa 7 horas dentro do ônibus para jogar uma partida, principalmente com a diferença muito pequena. Eu usei esse exemplo, mas às vezes o cara vai daqui para às vezes existe 4 horas, aí fala como se fosse que a gente estivesse indo para Bagdá a pé. Às vezes há realmente algo a mais. Tem momentos que sim, que realmente a viagem é um pouco mais distante, como o Grêmio, por exemplo, que a gente tinha falando. O sorteio, o cara atrasou. Aí agora falta 8 dias para o jogo, o Grêmio pegou um jogo no Amapá. Aí realmente fica complicado, né, a logística. Mas eu acredito que existe uma redoma, e a gente vem falando aqui sempre, com os jogadores, mas que isso se altere. Aí eu até perdoo, porque é um vídeo interno, eu não acredito que a pergunta vá fugir muito disso. Mas quando tivermos uma entrevista mais aberta para os canais de imprensa, que a gente tenha umas perguntas mais voltadas para o desempenho e menos proteção, porque você dá a muleta, né? Se perder, já tem a muleta. Eu já fiz a pergunta antes, dizendo longe que pra cacete, porra. Quando volta, é longe, o avião onde quebrou, o avião fez não sei o quê, a comida não estava boa, me caguei todinho lá e tal. Já tem desculpa. Enfim, galera, tem 300 likes a menos. 300 likes a menos. Isso é muita coisa de todos que assistiram, tá? E ainda tem mais, porque eu tô vendo que tá aumentando aqui ainda mais a visualização. Então, custa nada, a gente está acabando agora. Dá like, inscreve-se e acione o sino das notificações, porque o doido aqui volta na hora que der a notícia, seja enquanto for Polícia Federal, que é 6 horas da manhã, ao alvorecer, seja de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, enfim, não tem hora para dar notícia aqui não. Então, se quer pegar de primeira, inscreva-se e acione o sino das notificações. Fala, Valfrido. E só uma última questão que o Guilherme Henrique falou, que tinha no banner lá que o reforço treinou na ilha. O Alessandro falou, é o João Silva, né? O João Silva treinou na ilha hoje. Só para ficar claro e ninguém ficar com dúvida. Pois é, o novo zagueiro do Sport Clube do Recife. E sigam as nossas redes sociais. Valfrido Freire, isso é botar Valfrido com W, você acha em qualquer lugar do mundo da Via Láctea. Alessandro MC, com 2 L's, 2 S, não. Aí você tem que procurar, tá lá direitinho. E @eupraticoesporte, com SPORT. Sabe por quê? Porque você vai ser um dos quase 1 milhão de pessoas que estão frequentando a nossa rede social lá no Instagram. Tá certo? Alfredo, muito obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Sempre aprendendo contigo, velho. Muito obrigado, Alessandro, mais uma vez. Aqui é uma troca de aprendizado sempre. É um prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço para todo mundo do chat aí que também eleva o nível do debate. E eu vou dar um abraço em nome do Pimentel, que foi o último aí que comentou. Tchau, tchau. E vamos aí por uma vitória do Sport amanhã. Valeu, galera. Beijo para quem foi de beijo. Abraço para quem foi de abraço. Volta a qualquer momento durante a programação. Portanto, inscreva-se e acione o sino das notificações. E à noite, 19 horas, nós temos o Geral da Ilha, que é de segunda a quinta-feira. Quem sabe eu não trago uma notícia aí que seja, né, daquelas diferenciadas. Vai depender, então, do Leão da Praça da Bandeira. Até mais tarde. Fiquem com imagens quase que ao vivo, né, do treino dessa manhã. E a gente volta a qualquer momento. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, tchau, tchau.